Olá, eu me chamo Natália Pederiva e eu vim apresentar o meu artigo que fala sobre os materiais avançados para condições críticas aeroespaciais. A indústria aeroespacial é considerada um setor com uma grande importância a nível mundial. Isso porque produz uma gama de produtos de alta tecnologia com uma variedade de aplicações. Até o final do ano de 1905, se usava balões dirigíveis, porém eles eram lentos, de alto custo e inflamáveis. Em 23 de outubro de 1906, o brasileiro Santos Dumont voou com um projeto motorizado que decolou e subiu a 2 metros do solo e percorreu uma distância de 60 metros em 7 segundos. Essa invenção era baseada em pipas-caixa de Hargrave, que eram feitas com varas de bambu, seda e juntas de alumínio. Com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os aviões se desenvolveram muito, pois houve uma busca por aviões que voassem mais rápido e pudessem carregar homens e armas. Assim, a busca por materiais que suprissem esses requisitos aumentou. E aumentou mais quando a Guerra Fria ou a corrida espacial começaram a produzir mísseis, foguetes e satélites artificiais. E com isso, o objetivo desse artigo é pesquisar sobre alguns materiais avançados aplicados nos setores aeronáuticos e aeroespaciais, que foram encontrados na literatura e dividindo-os em classes de materiais. O mercado aeroespacial é considerado com grande relevância econômica, pois só em 2020 gerou uma receita de 371 bilhões de dólares, podendo ser considerado estratégico do ponto de vista industrial, comercial e tecnológico, e representa um papel importante na educação. A seleção dos materiais utilizados nos projetos aeroespacial e aeronáutico assume grande importância, pois os critérios e normas de segurança adotados são cada vez mais rigorosos, principalmente nos casos de projetos espaciais. Essa relação tende a ser mais criteriosa porque tem que levar em consideração o ambiente espacial. Por exemplo, um satélite em órbita experimenta temperaturas abaixo de zero, de um lado, e do outro, temperaturas extremas por causa da exposição do Sol. Com o avanço da indústria aeroespacial, os materiais têm que ser cada vez mais resistentes e capazes de operar em diversas situações. Então, vamos falar sobre alguns desses materiais, dividindo eles em metais, compostos, cerâmicas e polímeros. O alumínio é o metal mais usado pela indústria aeroespacial aeronáutica, pois possui uma boa relação resistência a peso, boa trabalhabilidade, boa resistência à corrosão, bom custo e bastante disponibilidade. A liga 7075, essa liga de alumínio, quando adicionado zinco, fica com elevada resistência mecânica, resistência ao desgaste e a tenacidade à fratura. É usada em estruturas que precisam ser leves, como na parte superior da asa de um avião, ou na estrutura tipo Honeycomb, que parece uma colmeia de abelha, na carenagem e aletas do foguete Saturno V, que levou a missão Apollo 11 ao espaço. O nióbio é usado na produção de ligas de metais especiais, pois é resistente à corrosão e a temperaturas extremas. A liga C103, que é feita com 90% de nióbio, é um dos melhores refratários para turbinas de avião, pois suporta as temperaturas acima de 1.300 graus Celsius. Ela é usada tanto nos motores de propulsão quanto na ponta dos foguetes, como no caso do Falcon 9. O berílio é utilizado para a fabricação dos espelhos do telescópio James Webb, pois ele oferece estabilidade óptica sob as temperaturas criogênicas do espaço. Ele é leve, tem boa resistência, baixo coeficiente de expansão térmica e não é magnético. Os compósitos. Na indústria espacial aeronáutica, usa-se muitos compósitos em forma de fibras, extremamente leves e resistentes à tração. E os compósitos são mais resistentes à corrosão que as ligas de alumínio, por exemplo. A fibra de carbono é bem mais resistente à fadiga. Baixa condutibilidade térmica, baixo custo de manutenção, bom isolante térmico e acústico, resiste a temperaturas frias e altas e não precisa de tratamento anti-chamas. É usado na fuselagem de aeronaves, o que reduz o peso em até 30%, e em revestimento dos cones dianteiros das aeronaves que fazem a reentrada na Terra. A fibra de vidro possui alta densidade, boa resistência à corrosão e boas características de manobrabilidade, com baixo custo de fabricação e é utilizada para acomodar o motor do foguete. Os compostos feitos com fibra de vidro e Kevlar vêm sendo utilizados como material transparente à radiação eletromagnética na faixa de micro-ondas e são aplicados na fabricação de randomes, ou seja, aquele nariz do avião, que é usado para proteger o radar de busca e imageamento
sem interferir na radiação emitida ou recebida pelo radar, além de serem usadas na fabricação de antenas de satélites, pois eles têm uma baixa perda de transmissão de condutibilidade elétrica. Os compósitos de matriz de alumínio possuem baixa densidade, alta resistência, alta condutibilidade térmica e alta resistência ao desgaste. Quando é adicionado carboneto de silício, é resistente à corrosão em altas temperaturas, compressão e elétrica, e é usado na indústria aeroespacial nos sistemas de guias de mísseis. O compósito composto de carbono epóxi, o T300/914, que é metade carbono, por isso do T300, e metade epóxi, que é o 914. Ele possui elevada resistência mecânica, é rígido, é leve, tem uma estabilidade térmica, ele é resistente ao desgaste, à corrosão e à fadiga. É usado na estrutura de aeronaves e para a proteção térmica dos foguetes, mísseis e veículos de reentrada. Existe uma possibilidade de blindagem contra radiações espaciais usando materiais extraídos da Lua, como ao reforçar o polietileno com regolite, dá um compósito capaz de proteger e blindar o corpo humano das emissões de nêutrons espaciais, ou pode ser utilizado para a blindagem dos compósitos contra a radiação cósmica. Um material avançado é o composto polímero metal iônico, que reforça o carbono ou grafite com uma membrana de polieletrolito carregado juntamente com o metal nobre. E ele pode ser aplicado em trajes espaciais de astronautas para ter aquela movimentação melhores e precisos, na montagem automatizada de pequenas estruturas, pequenos ajustes de montagens mecânicas e rovers, e controles robóticos para a estação espacial e exploração. Os materiais cerâmicos são materiais isolantes e de baixa condutibilidade térmica, capazes de suportar temperaturas que podem fundir o aço. Eles são usados para proteção térmica, como usados em câmaras de combustão ou partes quentes que não podem ser devidamente resfriadas. O revestimento de alumina dá um alto grau de dureza, alta resistência à abrasão, à corrosão e ao choque térmico. O revestimento com pós de uma mistura de alumínio e titânio produz revestimentos densos, com elevada dureza, excelente resistência ao desgaste em baixas temperaturas e à corrosão. O revestimento de zircônia e ítria produz excelentes barreiras térmicas para altas temperaturas, resistência a ciclos térmicos e deformações, ao choque térmico e à abrasão. E o revestimento de tungstênio e cobalto apresentam alta dureza e elevada resistência ao desgaste. Esses revestimentos são usados para aumentar a vida útil dos componentes que são lançados em situações críticas, onde exigem que os materiais com alto ponto de fusão, que tenham boa resistência mecânica em altas temperaturas e alta resistência à abrasão, como nos cadinhos de alta temperatura, isoladores térmicos, de ônibus espaciais, capacitores, motores cerâmicos. As vidrocerâmicas possuem maior resistência comparada aos vidros normais, baixa condutibilidade térmica, baixíssima dilatação e alta resistência ao choque térmico, e são aplicadas nos espelhos dos telescópios. Os polímeros. A poliimida é um material que oferece excelentes propriedades térmicas. A indústria aeroespacial usa muitos filmes de poliimida, que eles possuem resistência a altas temperaturas, resistência à radiação, estabilidade química, isolamento e uma alta resistência mecânica. E eles são utilizados em componentes, em aplicação de componentes, incluindo os revestimentos de controle térmico, painéis solares, flexíveis e espelhos de filme finos. E são encontrados também em isolamento de fios e cabos e para proteção térmica de aviões comerciais ou militares, veículos espaciais, satélites e mísseis. O poliamidas, ou nylon, como a gente costuma encontrar, é usado em substituição de peças feitas em alumínio, pois possui alta resistência mecânica, resistência ao desgaste e à corrosão. São leves e não precisam de lubrificação, além de possuir elevada resistência ao impacto, resistência mecânica, moderada dureza. O poliamida é encontrado em forma de tecido usado para cobrir as asas dos aviões, a fuselagem e superfície de comando. O PEC é um poliéter-cetona. É um polímero avançado de ultra desempenho. É um termoplástico que suporta temperaturas extremas, onde peças feitas com ele podem operar até 260 graus Celsius. Além de possuir uma boa resistência à radiação, é utilizado em portas e tubos
que protegem cabos de alta tensão. O PIC é um polímero tão resistente a altas temperaturas que, em 2015, uma empresa chamada Solvay anunciou que ia produzir um projeto que usava o PIC para a produção de dutos de admissão de combustível, pois, além de ter uma redução de quase 50% do peso em relação ao alumínio, esse material possui uma excelente resistência química, pois ele ia entrar em contato direto com os combustíveis e aí ele não ia se deteriorar. O aerogel é um polímero que tem uma aparência translúcida, de cor um pouco azulada, podendo ser manipulado para ficar totalmente transparente. Ele é produzido a partir de géis de sílica, onde se extrai a parte líquida do gel e substitui por gás. Ele é rígido, extremamente leve e possui alta resistência à condução de calor. Ele é muito usado como isolante térmico no veículo Mars Rover e em trajes especiais usados pelos astronautas, e a NASA chegou a usar esse material para coletar poeira espacial com a sonda Stardust. Essa poeira, quando tem contato com coisa sólida, ela evaporava, né? Sumia. Só que com esse aerogel, ele conseguiu entrar nos espaços que tem no aerogel, né? Que é a parte líquida que é substituída pelo gás. Os materiais promissores. Os metamateriais são materiais modificados para possuírem propriedades que variam com a estrutura tridimensional e não com a composição química, sendo formados por conjuntos de elementos individuais provenientes de materiais simples. Os refletores solares ópticos de metamateriais, os meta-OSRs, são os revestimentos de primeira superfície na parte externa de uma espaçonave. Eles são projetados para irradiar o calor infravermelho, refletindo a maior parte do espectro solar óptico, controlando termicamente o sistema. O revestimento de meta-OSR é ativado pelo uso de óxido de metal, um material que é usado para componentes elétricos transparentes, que é modificado em um metamaterial com emissividade infravermelha muito forte, mantendo uma baixa absorção de luz do espectro solar. A NASA e o MIT criaram um novo projeto de uma asa radical, que é muito mais leve que as asas convencionais, e tem o potencial de se reconfigurar automaticamente para atender as condições de voo do momento. A ideia é construir a asa com telhas, na forma de minúsculos cubos, triângulos ou outras formas de polímero, semelhantes à borracha ou com os idênticos, feitos com suportes do tamanho de palito de fósforo ao longo de cada aresta. Isso resulta em um metamaterial mecânico que tem a mesma rigidez que uma asa convencional, mas a densidade de um aerogel. Em termos de números, isso significa reduzir a densidade, que era de 1.500 kg por metro cúbico, para 5,6 kg por metro cúbico, e ainda atender às condições de voo. O material composto de seda aranha tem propriedades que o tornam mais rígido que o Kevlar e o aço, e tem excelentes propriedades elásticas. Esse material compósito é feito a partir de um material matriz, o epóxi, reforçado com fibra de seda de aranha, o que torna leve, rígido e aumenta a resistência a temperaturas baixas, permitindo aguentar cargas de impacto maiores, e tem uma redução de até 50% do peso quando comparados ao acrílico convencional. E ele é muito utilizado na vidraça do avião. Certo, podemos ver que o material mais utilizado na indústria aeroespacial e na indústria aeronáutica ainda é o alumínio, e, claro, seguido agora pelos compósitos. Mas, com o avanço da tecnologia e da aparição de novas situações, outros materiais avançados estão contribuindo com essa corrida. São eles os metamateriais, que estão surgindo para suprir as situações críticas que a indústria aeroespacial está enfrentando, como a resistência a temperaturas extremas, melhoria das roupas espaciais e resistência à radiação. Assim, a gente pode observar que a tecnologia avança cada vez que é necessário uma característica para que o material exerça uma situação nova, fazendo com que os materiais evoluam, atingindo níveis altos de resistência e possibilitando que o homem chegue cada vez mais longe nessa corrida espacial. Muito obrigada!